Vamos lá então, continuando a correção da prova da EA 2017, segunda prova da EA de 2017, são duas por ano em geral. Questão número 8, no primeiro vídeo nós fizemos da 1 a 7, agora a partir da número 8. Marque a alternativa que apresenta a classificação correta em relação ao tipo de sujeito. Na estância climática de Cunha, interior de São Paulo, ventou forte durante a noite. Ele fala que é um sujeito indeterminado, certo? Isso aí sim ou não? Não. O verbo qual é? Cadê o verbo? Ventou. O verbo ventar indica o quê? Um fenômeno da natureza, não é isso? Então é uma oração que sem sujeito, sujeito inexistente, oração sem sujeito. Verbo ventar. Lembra aí para mim situações nas quais você tem oração sem sujeito. A mais comum é essa, né? Verbos que indicam o quê? Fenômeno da natureza. Nosso querido, amado, idolatrado haver no sentido de existir, o haver e o fazer indicando tempo decorrido, o verbo ser indicando tempo também, né? Indicando distância, preço, hora, data, enfim, daqui ao metrô são 300 metros. Então esse verbo aí, no caso, o verbo ser indicando uma distância, não tem sujeito, né? Hoje são 24 de junho de 2020, indicando data, né? Também sem sujeito. O que mais que você lembra que não tem sujeito? O verbo bastar e o chegar, se forem seguidos da preposição de. Basta de corrupção, chega de derrotas, né? Aí a gente não tem sujeito também. Tá legal? Os principais casos para vocês aí lembrarem. Letra B de bola. Chovia hambúrgueres na festinha do nosso colega mais endinheirado. Aí nesse caso ele colocou o verbo chover, não no sentido literal, né? E sim no sentido que? Conotativo, sentido figurado. O que é que chovia? Hambúrgueres, né? Sujeito simples. Saltava com mau pressentimento sobre os ventos e as pedras. Repare que esse mal aqui é com U, porque é o antônimo de bom, né? O contrário de bom. Saltava com bom pressentimento, saltava com mau pressentimento, mal com U. Quem é que saltava? Ele saltava ou ela? Aí é sujeito oculto, ok? Fulano saltava, fulana saltava. Sujeito oculto, não é sujeito indeterminado. Lembra aí para mim os casos de sujeito indeterminado. Lembra aí para mim. Verbo na terceira pessoa do plural. Plural, não do singular. Aqui ele está no singular. Saltava é singular. É terceira pessoa do singular, não do plural. Verbo na terceira do plural sem sujeito explícito. Se fosse saltavam, saltaram, saltarão, enfim, terceira do plural sem sujeito explícito, aí seria sujeito indeterminado. Por exemplo, falaram mal de você na reunião de ontem. Falaram mal de você. Quem é que falou? Alguém. O problema aí, falaram mal de você, é que a gente não consegue determinar nem quem nem quantos. Pode muito bem ter sido uma pessoa só, mas pode eventualmente, né, ter acontecido de mais pessoas terem falado mal, né? O que mais? E o verbo, né, transitivo indireto,
ou intransitivo, ou até mesmo de ligação, mas o chamado índice de indeterminação do sujeito, não é isso? Precisa-se de operários, acredita-se em marcianos, ou então, quando o verbo indica uma chamada generalização, come-se bem neste restaurante, ama-se a Deus nesta família, né? Uma generalização, todo mundo da família ama a Deus, todo mundo come bem no restaurante, né? Uma frase meio estranha: é-se feliz nesta cidade, verbo ser, tracinho ser, é-se feliz nessa vila, nessa cidade, o verbo de ligação com a partícula ser, o ser aí determinando o sujeito indeterminado, né? O que mais? Os principais aí, ó, precisa-se de operários, necessita-se de doações, são os verbos clássicos, precisar e necessitar, né? Acredita-se em marcianos, enfim. Letra D de dado: deve haver, devem existir, deve haver grandes mistérios sobre nossa existência. O haver aqui é o verbo principal de uma locução verbal. Ele significa existir, ele contamina o auxiliar, que deve ficar no singular. Pode haver grandes mistérios, deve haver, costuma haver, nada de podem haver, devem haver, costumam haver, nada disso, tá bom? Show de bola. Dize logo tudo. Estranho, né? Dize logo tudo. Número 9. A presença de verbo conjugado. Bem, primeiro, o modo é indicativo, subjuntivo ou imperativo? Antes de mais nada, aqui ele provavelmente quis dizer modo indicativo, tá? Deve ter digitado errado, deu mole aqui, não sei se foi proposital, pode ter sido proposital, mas provavelmente ele quis ter colocado ali modo indicativo, né? Bem, vamos lá, vamos lembrar disso aí. Verbo é sempre bom lembrar porque é importante para a vida, para o dia a dia e também para a prova, evidentemente. O modo indicativo, em geral, indica o quê? Como o nome sugere, indica o quê? Fatos, certezas. Por exemplo, vocês estudam para a prova da EA. Isso é um fato. Ontem vocês compareceram ao curso. É um fato. Aconteceu de fato. Vocês ontem compareceram à aula de matemática. Ok? Amanhã haverá aula de direito constitucional. Amanhã haverá aula, é uma certeza. Ok? Por exemplo, quando criança eu jogava bola na rua com os meus amigos. Jogava, pretérito imperfeito, indicativo, indicando uma ação que era habitual no passado, beleza? Então jogava, era uma certeza, jogava a bola. Esse é o modo indicativo. O modo subjuntivo, ele indica hipóteses, desejos, né? Possibilidades e não certezas. Uma coisa é você dizer: eu amo minha filha. Eu amo minha filha é uma certeza, é um fato, modo indicativo. Outra coisa é você dizer: tomara que no futuro, um dia, as pessoas se amem umas às outras. Amem já é presente do subjuntivo, já é um desejo, é um querer.
não é uma certeza. Tomara que um belo dia as pessoas se respeitem, se tolerem, se aceitem cada vez mais umas às outras, né? Enfim, então aí é um desejo, não é um fato, é modo subjuntivo. Por exemplo, se o atacante não tivesse impedimento, ele faria o gol do título. Se o atacante, ó, a hipótese aí, ó, o se, olha a oração condicional aí, ó, se o atacante não estivesse em impedimento, ele faria o gol do título. Então, estivesse aí é modo subjuntivo, né? É uma hipótese, né? Se ele não tivesse perdido o gol cara a cara com o goleiro, né? O destino do time teria sido outro, enfim. E tem também o futuro subjuntivo, por exemplo, quando você vir fulana de tal, dê um beijo nela por mim. Quando você vir fulana de tal, quando você vir, eu não sei se você um dia vai ver. Você pode ver fulana amanhã, hoje à noite, quando chegar em casa, mês que vem, ano que vem, ou até mesmo nunca mais. Quando você vir fulana de tal, manda um abraço para ela. Ok? Então aí é hipótese, é modo subjuntivo. É um desejo, é um querer, não é um fato. E o modo imperativo, como o nome sugere, é uma ordem. É uma ordem. Cale a boca, estude mais, não faça isso, chegue mais cedo, passe a matéria limpo, não durma durante a explicação, né? Enfim, cumpra aquilo que promete, beleza? E assim por diante. Agora, quando você diz aqui sim, dize logo tudo, é uma ordem. É uma ordem. Dize logo tudo. É uma ordem. Verbo dizer. Então, com certeza, é imperativo afirmativo. Não tem o não na frente, não pode ser imperativo negativo, pode? Não. Então, só aí você já mata a questão foi boazinha. Por mais que você não identifique o que é o dize direito, qual é a pessoa, enfim, mas só pelo fato de você ter percebido que é o modo imperativo afirmativo, já é suficiente para matar a questão. Vamos lá no presente do indicativo. Eu digo, tu dizes, né? Tu dizes. Tu dizes. Cortando S, lembra a formação do imperativo afirmativo? Você pega o tu e o vós do presente do indicativo e tira o S. Eu digo, tu dizes, tira o S, fica dize tu. Então é segunda pessoa do singular, tá certo. Segunda pessoa do singular do modo imperativo afirmativo. Dize tu. Eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. O tu e o vós, você vai pegar emprestado do presente do indicativo, tirando S. Tu dizes, vira dize tu. Modernamente, diz tu, tá? Mais comum no dia a dia. Diz tu, sem o E. Diz tu. E o vós dizeis, fica dizei vós. Dizei vós. Beleza? Tranquilo? Por falar em dizes, eu lembro, né, do julgamento de Jesus. A gente falou hoje na aula de história do Sinédrio, apareceu o termo Sinédrio, né? Que o pessoal lá de Portugal formou se fosse uma junta, né? Um conselho para forçar o rei de Portugal, Dom João VI, a voltar, né? Aí ele chamou esse conselho aí de Sinédrio. Então Jesus perante o Sinédrio, Pilatos perguntou: és tu o rei dos judeus? Ele respondeu: tu o dizes.
Tu o dizes. Tu dizes isso. Esse o aí, pronome demonstrativo. Olha aí, ó. O o que está na moda, que eu falo que está na moda, né? O o, pronome demonstrativo. Tu dizes isso. Tu o dizes. Beleza? Então esse o aí é objeto direto, né? Tu o dizes. Então tá aí o dizes aí na Bíblia. Show. Inclusive eu estou com uma ideia. Eu falei hoje à tarde, pessoal, de abrir uma playlist no YouTube aqui, aprendendo português através da Bíblia. Pegar versículos famosos, textos famosos da Bíblia e dissecar. Fazer anatomia, né? Como é que é a anatomia mesmo? Vocês estão fazendo de polícia civil? Dividir em parte. Pegar as orações e dissecar. Sujeito, tipo do verbo, objeto direto, colocação pronominal. Vai ser maneiro, que igual eu fiz uma vez no Salmo 91, lembra? Fazer com o 91, com o Salmo 23, com textos famosos do Evangelho. Vai ficar legal. Um belo dia eu vou fazer isso. Tem que ter tempo, mas tempo a gente arruma, só gerir melhor o tempo. Aqui você tem um poema muito famoso, muito famoso, do Fernando Pessoa. Esse aí todo mundo já leu um dia na vida, pelo menos já ouviu falar um dia na vida, pelo menos. É a tal da autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Só um detalhe aqui, ó, o ois aqui, ó, pronome demonstrativo, ó, e aqueles que leem o que escreve. Tá vendo o ois aqui, que eu falo que está na moda, pronome demonstrativo? Show. Por aqueles, aquilo, isso, esse, substitui por um demonstrativo clássico, né? Em relação ao texto, marque a alternativa correta quanto ao tipo de sujeito. O verbo tem, oitavo verso, possui como sujeito simples um termo plural com o qual concorda. Vamos ver, vamos voltar aqui. E aqueles que leem o que escreve, quem é que está escrevendo aqui? Poeta, né? E aqueles que leem o que o poeta escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aquela que eles não têm. Quem é que não tem alguma coisa aqui? Eles. É o sujeito simples do tem. Ok? Quem é que não tem alguma coisa ali? Eles. Por isso que o verbo está acentuado, indicando aí, né, o plural. De novo, ó, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E aqueles que leem o que o poeta escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Tá? Legal. O poeta é sujeito gramatical, simples, singular, do verbo finge, presente no segundo verso. Vamos ver. Falou de tem aí, Oi? Ele tem terceira pessoa. Porque como o sujeito é eles, existe aqui o tal do acento diferencial de plural, né? Eles têm, com acento, para diferenciar do tem.
Isso, te mostrou naquela aula de acentuação, né? Aqui, ó, o poeta é um fingidor, ponto. Aqui ele vai começar um novo período, ó. Finge tão completamente. Aqui o sujeito é oculto, tá? Quem finge? Tudo bem que o contexto nos diz que é o poeta, mas nesse período aqui, nessa frase, o sujeito está oculto, ok? Nós sabemos que se trata do poeta, mas tecnicamente ele está oculto, tá? As duas é sujeito simples no plural do verbo teve, presente no 7º verso. Aqui, ó, não as duas que ele teve. Quem é que teve alguma coisa aqui? Quem é que teve alguma coisa? Ele. Ele que é o sujeito. Ele teve. Tá? Então as duas não é o sujeito do teve, não. Tá? Nas calhas de roda é sujeito simples do verbo gira. Não pode ser sujeito porque está o quê? Preposicionado. Nós sabemos que o sujeito nunca vem o quê? Preposicionado, né? Qual é o sujeito do gira? O que é que gira a entreter a razão? O que é que gira? Esse comboio de corda que se chama o quê? É o sujeito. O sujeito do gira é tudo isso aí. Esse comboio de corda que se chama coração. Esse comboio de corda que se chama coração gira a entreter a razão. E onde ele gira? Nas calhas de roda. Tá? Bonitão, né? Poema é sempre difícil analisar, né? Sempre difícil porque a linguagem não é cotidiana, vamos dizer assim. Agora uma questão clássica de concurso militar, né? Concurso civil também cobra muito. Regência verbal, né? A regência sempre cai, tanto em concurso militar quanto em concurso civil. Uma prova com 24 questões, umazinha de regência é certo, né? Ele quer a errada, que não está de acordo com a norma padrão. Chegamos a São Paulo. Você chegou no curso ou chegou ao curso? Ao curso, né? Beleza. Show. O verbo aspirar, no sentido de desejar, querer, pede complemento com preposição que? A, não é isso? Complemento regido pela preposição a. Quem aspira, aspira a algo, não é isso? Quem aspira, aspira a algo. Então, aqui está correto o verbo aspirar, né? Pedindo um objeto indireto regido pela preposição a. O aspirar, no sentido de inspirar, sorver, né? Aí ele não pede preposição a, ok? Vamos ver o verbo assistir. Aí no caso não está com crase porque tem pronome definido? Aqui não aparece a crase justamente por conta do pronome do artigo indefinido. Do artigo indefinido, tá? Se não tivesse uma, isso, teria crase. Os funcionários aspiravam à posição de destaque. Muito boa observação. O quadro era irreversível na sala de operações. O médico já não o assistia. Aqui, o assistir, você sabe, né? Que é o principal verbo em questões de regência é o assistir. O assistir, no sentido de socorrer, prestar ajuda, né? Assistência, ele não pede complemento com preposição, ele pede um objeto direto. O objeto direto aqui é o o. Aqui estaria errado se ele escrevesse não lhe assistia.
porque o ler só pode ser objeto indireto. E aí o assistir, ele pede um objeto direto, não o assistir. A errada é a letra C, porque o verbo visar, no sentido de desejar, demandar, querer, ele pede preposição a, é igual aspirar, tá? Visavam ao progresso da cidade, tá? Visavam ao progresso da cidade. Por um progresso, não. Visavam ao progresso da cidade. É muito difícil alguém acertar a regência do visar no dia a dia. A gente usa o visar como transitivo direto. As medidas visavam o progresso. Visavam o progresso, né? A gente quase nunca usa o visar no sentido de almejar, aspirar, desejar com a regência correta, né? Infelizmente. Fica igual aspirar. É igual aspirar. Exatamente. Aspiram a algo no sentido de desejar, visavam a algo. O visar sem preposição é dar visto. Assinar, rubricar. Por exemplo, o pai visou o boletim da filha. Assinou, rubricou, deu visto. Ou então no sentido de mirar. O atirador visou o alvo e atirou. Visou o alvo, mirou o alvo. Aí ele não pede preposição. Agora, no sentido de desejar, que é o mais comum, ele pede preposição a. Ele pede um complemento com preposição a. Pode tentar unir ele com aspirar, deixar ele na mesma linha. Isso. Falando sobre isso, eu não estou falando do lembrar, que você sempre fala, com pronome. O lembrar e o esquecer são verbos que caem muito. Se eles vierem sem o pronome pessoal, eles também não virão acompanhados de complemento com preposição. Eles serão transitivos diretos. Por exemplo, lembrei o macete, esqueci o livro, esqueci o dinheiro em casa. Esqueci o dinheiro, esqueci o macete, lembrei o macete. Agora, se você usar o lembrar e o esquecer como verbos pronominais, aí eles vão se tornar transitivos indiretos e vão pedir um complemento com preposição de dado, tá? Beleza? Show de bola. Então, por exemplo, lembrei-me do macete. Com pronome oblíquo com preposição de. Esqueci-me da carteira. Esqueci-me da carteira. Esqueci a carteira, esqueci-me da carteira. Lembrei o bizu, lembrei-me do bizu. Show? Muito bom. O me seria objeto direto aí? Oi? Lembrei-me da carteira. O me seria objeto direto? Verbo lembrar e esquecer. Sim, lembrei a mim mesmo. Lembrei a mim mesmo. Lembrei a mim mesmo. Então não é objeto direto. De certa forma, sim. E o outro já está preposicionado, né? Não vai esquecer. Ele tem que ser direto. Eu não sujeito tudo, né? Eu lembrei a mim mesmo disso. Isso aí mesmo. Ele se lembrou do macete. Ele lembrou a si mesmo do macete. A ideia é mais ou menos essa. Esse A é um time, não é? O quê? O A. A mim mesmo? Não, é preposição. Tá? Em relação ao emprego da... Sempre cai pontuação, né? Pontuação... Em relação ao emprego da vírgula, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Olha, aluno,
Você vai entregar a prova daqui a 10 minutos. Esse aluno é o quê? O que ele é? Dentro da hora. Perdão porque eu mexi e sumiu a tela por alguns instantes. É vocativo, é um chamamento, uma invocação. Olha, aluno, você vai entregar a prova daqui a 10 minutos. O vocativo sempre vem isolado por vírgula, né? Uns diziam que estudou para o concurso, outros diziam que brincou o tempo todo. Aqui essa vírgula marca a omissão, né, da palavra diziam. Uns diziam que estudou para o concurso, outros diziam que brincou o tempo todo. A isso chamamos de zeugma, né? A zeugma é a omissão de um termo que fora citado anteriormente, tá? Então, uns diziam o quê? Que estudou para o concurso, objeto direto. Outros diziam que brincou o tempo todo. Então, a vírgula ali está marcando a omissão, a repetição desnecessária do verbo dizer, tá? Atletas de várias nacionalidades, essa vírgula aqui, ó, separando o sujeito do predicado, tá feia, né? Não se separa o sujeito do seu verbo, né? Quem é que vai participar das Olimpíadas? Atletas de várias nacionalidades. Então aqui você tem a vírgula separando o sujeito do seu verbo. Isso está flagrantemente errado, tá? Aqui as duas vírgulas você tá aqui, ó, separando, né? Aqui você está isolando uma oração intercalada, né? Da janela eu vi o garoto pular o muro da vizinha, tá? Da janela eu vi, sem ser visto, uma oração intercalada, tá? Uma oração cravada, digamos assim, no meio da principal. O garoto pular o muro da vizinha, beleza? Então, as vírgulas aqui estão corretas. A letra C, de fato, é a errada, não se separa o sujeito do seu verbo por vírgula. Sempre cai pronome, né? Sempre cai pronome. Tomara que vocês não tenham visto aí a opção correta. Pause o vídeo, tente fazer sozinho isso aí. Pronome sempre cai em prova. É a matéria talvez mais difícil do português, pronome. Pronome e verbo são os mais difíceis de você aprender. Pausa o vídeo, tenta fazer aí sozinho. Daqui a pouco você vê os comentários. A 1 está certa? Se você precisar, vou te ajudar financeiramente. E aí, o que vocês acham? Certo ou errado? Está errado. Por quê? Não, aí a questão não é... Tudo bem que aqui esse vou te ajudar é polêmico, né? Deveria estar com hífen aqui, né? Vou te ajudar. Aqui é uma colocação pronominal a brasileira, que eles chamam, né? Com um pronome solto no meio dos verbos. Isso aqui é meio polêmico, mas o problema não é nem esse. É porque te nos remete a que pessoa do discurso? Primeira pessoa, segunda ou terceira? Te. Te é segunda pessoa, né? Te nos remete à segunda pessoa do discurso. E o você leva a concordância dos verbos, dos pronomes à terceira, lembra? Você é um pronome de tratamento, né? Então aqui teria que ser vou ajudá-lo, vou ajudá-lo ou vou ajudá-la, dependendo do gênero, né? Vou ajudá-lo ou vou ajudá-la, porque o você leva o verbo e o pronome a ele ligados à terceira pessoa. Aqui você misturou terceira pessoa com segunda, tá?
Ou então, se tu precisares, poderia ter sido, se tu precisares, vou te ajudar financeiramente. Vou te, preferencialmente ligado, o T ligado ao vou por hífen, tá? Preferencialmente. Vou, hífen, te ajudar financeiramente. Ó, o verbo aqui na terceira pessoa do plural, né? Trouxeram eu aqui. Quem é que trouxe? É a terceira pessoa do plural sem sujeito explícito, né? É sujeito que indeterminado. Alguém, né? Trouxeram eu aqui. Alguém trouxe, né? Não sei nem quem nem quantos, na verdade. Então o eu, ele é um pronome pessoal do caso reto. Ele não pode ser objeto. Ele tem de ser sujeito. O eu é um pronome reto. Pronome reto não é objeto direto, pronome reto é sujeito. O sujeito é indeterminado. O eu aí está funcionando como objeto direto. Trouxeram quem? Eu. Então está errado, tem que ser pronome oblíquo. Trouxeram-me. Trouxeram-me aqui. Trouxeram hífen me. Tá? Pronome oblíquo, não pode ser o pronome pessoal. Tranquilo? Aqui nós já sabemos que após preposição não entra nem o eu nem o tu, né? Já sabemos, já falamos isso milhões de vezes. Entre eu e tu não, entre mim e ti, tá? Entre mim e ti, entre ele e mim, entre mim e ela, entre ti e eles, tá? Entre eles e mim. Tá? Depois do entre, depois da preposição, não aparece nem o eu nem o tu, em geral, tá bom? Por exemplo, o que Jesus falou? Sem eu, nada podeis fazer? Sem eu ou sem mim? Sem mim, né? Fui ao shopping e vi sua mãe. Encontrei-a na praça de alimentação. Ó, vi sua mãe, feminino. Encontrei sua mãe, encontrei a. Pronome oblíquo de terceira pessoa, né? O verbo encontrar é transitivo direto. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Então, bonitão esse aí. A 3 e a 4 estão corretas, tá? Esse aí é o objeto direto. Sim, objeto direto. Quem encontra, encontra alguém, né? Encontrei sua mãe, encontrei a. Aí qual é o problema do dia a dia? Nós não falamos assim no dia a dia. Nós falamos encontrei ela. Encontrei ela na praça de alimentação. Tá? Encontrei ela. O ela é pronome pessoal do caso reto, não pode ser objeto direto. O ela não pode ser objeto direto, tem que ser sujeito. Tá? Aí no caso, eu a encontrei a. Pronome oblíquo, substituindo o ela. Ok? Limpei ela. Abri a janela, abri ela. Não, eu a abri. Limpei a sala, limpei ela. Não, eu a limpei. Encontrei a carteira, encontrei ela. Não, eu a encontrei. Enchi a garrafa, enchi ela. Não, eu a enchi. E assim por diante, tá? Claro que no dia a dia, conversando informalmente, né, você pode dizer, claro, tal, você pode dizer aí, enchi a garrafa, enchi ela, né? Enfim. Mas tenta se habituar, né, a falar corretamente, porque você vai prestar uma prova na qual o português padrão é o exigido. Então, como é que você vai treinar? Eu não tenho tempo para estudar. Tem sim, o dia inteiro, você falando corretamente, procurando falar corretamente, você está treinando. De certa forma, você está treinando. Bem, em relação aos complementos verbais, olha aí, o objeto direto ou objeto indireto, né? Coloque C para correto e E para errado. Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê os comentários, as explicações.
A primeira está errada ou está certa? A primeira está certa, está errada, está errada. Eu ia falar que é isso. Antes de você falar, Olheis é o objeto o quê? Direto. Indireto, né? Qual é o objeto direto? É o ar. Tá, mas nessa frase aqui, qual é o objeto direto? Tem objeto direto nessa frase, mas cadê ele? Não é olheis, olheis é indireto. Informei o quê? O horário de início. Isso aí tudo é o objeto direto. Agora a quem? A quem eu informei o horário? A eles. A vocês, a eles, enfim. Ao lhes. O lhes é sempre objeto indireto, tá? Se for complemento verbal. Quem precisa, precisa de alguém, de algo. Ele chamou de objeto indireto, tá certo? Não. Tá certo ou errado? Tá certo porque a preposição é obrigatória. A preposição é obrigatória. Quem precisa, precisa de algo. Não admite responsabilidade, a má conduta incomoda a mim. Se algo incomoda, incomoda alguém, né? Incomoda alguém. O verbo incomodar, ele é transitivo direto, tá? Transitivo direto. Não admito irresponsabilidade. A má conduta incomoda fulano, incomoda cicrano, incomoda-me. Incomoda-me. O me é objeto direto. Como o a mim está preposicionado, ele é chamado de objeto direto preposicionado. A preposição não é exigida pelo verbo, você não é obrigado a colocá-la. Você poderia ter dito a má conduta incomoda-me, tá? Incomoda-me, sem a preposição. Você quis colocar o pronome oblíquo tônico, né? A mim, então se tornou um objeto direto preposicionado. Legal essa aí, né? Muito bom. Eu só tive um pouquinho de dúvida nessa última, mas eu fiz ali a mudança do meio. Então você percebeu. Você tem que olhar o verbo. Se algo incomoda, incomoda alguém. Por exemplo, tua postura me incomoda. Incomoda o Bruno, incomoda o professor. Tua preguiça incomoda o professor, incomoda o Bruno. Se eu estiver falando me incomoda, né? Ou incomoda a mim, objeto direto preposicionado. Show! No próximo vídeo a gente continua a resolver essa prova. Maravilha!